A paz do Senhor, bom dia. Eu quero aqui deixar para a meditação de vocês Isaías capítulo 38, que diz assim: vou ler alguns versículos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. Aqui na palavra de Deus, eu entendo que, Ezequias ficou doente, e a doença que Ezequias tinha era para a morte, como Deus disse, usando o profeta Isaías para dizer a ele, para ele colocar a casa dele em ordem, que ele iria morrer, E deixar a casa em ordem, eu entendo que tinha coisas ali que ele teria que ensinar para os seus filhos, para que eles talvez não se desviassem dos caminhos do Senhor, Porque o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos é andar nos caminhos de Deus. Por mais que hoje eles não estejam nos caminhos do Senhor, ou se eles estiverem nos caminhos do Senhor, o nosso legado é ensiná-los, a voltar para o caminho do Senhor e a andar nos caminhos do Senhor. Então, colocar a sua casa em ordem, eu entendo que é isso, ensinar os ensinamentos de Deus para os nossos. E Ezequias, depois que ouviu a palavra de Deus através do profeta Isaías, ele chorou muitíssimo, E ali ele falou com Deus, porque eu entendo que Ezequias não queria morrer, Porque talvez muitas pessoas, tenham medo da morte. E Ezequias ali orou ao Senhor, clamou ao Senhor, chorou de todo o coração diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Antes mesmo que Isaías saísse, ali da casa de Ezequias, Deus falou para Isaías: volta e fala a Ezequias. E Isaías falou o que Deus mandou, que Deus acrescentou-lhe 15 anos. Então Deus acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias, porque Deus ouviu a oração sincera de Ezequias e Deus atendeu a sua oração. Então, eu creio que nesses 15 anos Deus preparou, ali Ezequias segundo a vontade do Senhor, Então, o que eu quero dizer para mim e para você, que nós venhamos viver, o que Deus tem preparado para nós na face da terra. E sabendo que há um tempo determinado por Deus, Porque ninguém sabe o dia, Ninguém sabe a hora em que vai partir. Mas Deus também não pega ninguém de surpresa, Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são temente a Deus, sabe, sente, Então o que Deus está querendo nos ensinar é que nós não venhamos temer nem a nossa vida, porque estamos vivos, e nem temer se Deus nos permitir partir, Porque Deus tem um tempo determinado para cada ser humano, para cada vida. Embora nós sabemos que nem todos vão experimentar a morte, mas alguns, muitos, vão experimentar a morte. Mas quem dorme em Cristo,
ele descansa, ele dorme em Deus, até aquele dia que Jesus vai voltar para levar a igreja e aonde todos vão ressuscitar, né? E os que herdar o céu vai subir com Deus. Então, o que Deus está nos ensinando é que Deus ouve as nossas orações, Deus conhece os nossos medos, Deus conhece os nossos anseios, mas Deus também, né, quer nos preparar para um dia dormirmos no Senhor ou para o dia em que Jesus vier e nós subiremos com Ele. Então, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus sabe de todas as coisas, mas o que eu quero dizer para vocês, fiquem em paz. Enquanto Deus te der vida, te der saúde, viva para Deus, viva para aqueles que Deus colocou na tua vida e descansa no Senhor. Porque se você também está, né, enfermo, se Deus quiser te curar, Ele te cura. Porque Deus é o Deus que dá vida, Deus é o Deus que dá saúde, Deus é o Deus que restaura a sua saúde, se assim for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus te curar, Deus vai te curar. Se for da vontade de Deus de levar mais uma rosa para o seu jardim, Deus vai levar. Mas o que eu quero te dizer, não temas, né? Que se Deus quiser te fazer dormir no Senhor, se alegra, porque você, né, ganhou a salvação. E isso é uma alegria da parte de Deus. Então Deus quer nos dizer que não é para nós entristecer, mas é para nós nos alegrarmos se dormirmos no Senhor. Porque Deus ouve as nossas orações. E os nossos, né, que nós tanto oramos por eles, né, nós cremos que Deus, né, ouviu a nossa oração e a nossa oração não será esquecida, mesmo que não estejamos aqui. Então, não temas. Deus pode te dar a vida, Deus pode te curar, mas se Deus quiser colher mais uma rosa para o jardim dele, né, se alegra, porque você vai estar dormindo no Senhor e ressuscitará naquele grande dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus acalme o seu coração. Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus também pode ouvir a sua oração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus acalme a sua alma em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração juntamente com vocês, em nome de Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus fiel e soberano, Senhor, eu não conheço, Pai, a vida dessas pessoas que vão ver esse vídeo. Eu não conheço, Senhor, quem são essas vidas, quem são essas almas, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor conhece. Eu sei, Senhor, que essa palavra, ó Pai, não é da minha parte, mas é da parte do Senhor, para acalmar, Senhor, o coração de alguém, para acalmar, Senhor, a alma de alguém. Então, aquieta-te, ó Pai, esta alma, Senhor, que está angustiada, meu Deus, que está com medo, mas que o Senhor possa visitar, Senhor, essas almas nesse dia, acalmar, Senhor, o coração, porque eu sei, Pai, que o Senhor ouviu a oração de cada uma delas, e eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para cada uma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.